quando o problema está no interior do navio, no porão do navio, tá? Porque às vezes a gente trata de problemas externamente, mas a gente não vai na raiz do problema, né? E pessoas têm prejuízo na sua vida porque não vão a fundo naquilo que deveriam ir, lá onde deveríamos tratar. E a palavra hoje está em Jonas. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Jonas. Eu acho que as pessoas aqui inteligentes já sacaram sobre o assunto quando eu falei que o problema está no interior, lá no porão do navio. Então, quando o problema está no porão do navio, não adianta resolver os problemas, tentar resolver a situação no convés do navio. Você tem que descer até o porão para resolver, né? Quando você tem algum sintoma de alguma doença, seja espiritual, física ou emocional ou psicológica, se você atacar o sintoma, você pode até ter um alívio imediato, mas não vai resolver o seu problema. Então você vai ter que ir na raiz do problema. Você vai ter que ir na chave mestra do problema. Então hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Vamos ler aqui a história do Jonas. Todo mundo conhece a história do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 3. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio já estava a ponto de despedaçar-se. E então os marinheiros tiveram medo e começaram a clamar, cada um ao seu Deus, e jogaram ao mar toda a carga que estava no navio para o aliviarem de todo aquele peso. Jonas, porém, descera para o porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, o capitão do navio, pois, chegou-se para ele e lhe disse: "Que está fazendo? Você está aí dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos." E dizia cada um ao seu companheiro: "Vinde e lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua e de onde tu vens? Qual é a tua terra e de que povo tu és?" Verso 9. Respondeu-lhe: "Eu sou hebreu e temo e sirvo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra seca." E então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: "Que é isso que fizeste?" Pois sabiam aqueles homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele já tinha declarado. Ainda lhe perguntaram: "O que podemos fazer com você para que o mar se acalme?" Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então respondeu ele: "Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio sobre nós esta grande tempestade." Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar ou tentar alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: "Nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve." Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e então cessou o mar da sua fúria, e aqueles homens temeram a Deus,
com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Glórias a Deus. Então você já viu aí sobre o assunto que vamos tratar hoje, né? Nós vamos falar sobre Jonas, que entrou naquele navio e foi se esconder lá no porão do navio, e foi a causa de uma grande tempestade que trouxe prejuízo para os navegantes, para aquele navio, para o capitão do navio, trouxe muitas consequências, e nós vamos falar sobre isso. Quando o problema está no porão do navio. Então eu falei para você ainda há pouco, na introdução dessa palavra, que tem pessoas que têm sintomas de alguma coisa e trata apenas com o sintoma. Só que quando você trata com o sintoma, você não resolve o problema, porque o sintoma é apenas o que você está sentindo, né? Mas o que está provocando a origem daquele problema, daquele sintoma, não é o sintoma em si. O sintoma é apenas um reflexo, porque o verdadeiro problema, a verdadeira origem do problema é outra. Tem ali uma chave mestra, e você tem que chegar na chave mestra. Então tem gente que fica apenas resolvendo problemas superficialmente, né? Fica apenas trabalhando sintomas, mas não resolve a causa, não resolve a origem. E a nossa finalidade aqui é trazer para você nessa noite uma palavra que vai trabalhar a origem. Porque quando você trabalha a origem, você resolve todo o seu problema. Mas se você apenas trabalhar o sintoma, melhor dizendo, você não vai resolver o seu problema. Você pode até resolvê-lo, mas vai resolvê-lo parcialmente, momentaneamente, mas jamais vai resolvê-lo definitivamente, ok? Então vamos entender a palavra de Deus. Nós vamos usar essa história aqui, a história do Jonas, como uma metáfora para nós, para nos ensinar exatamente sobre esse princípio, e que muitas pessoas, muitas vezes, insistem em falhar ou continuar falhando, errando em alguns problemas. Amém? Então pega essa palavra, e é por isso que eu estou dizendo aqui, compartilha com alguém, faça o que a pastora Gleni sempre faz, está fazendo agora. Ela está marcando pessoas, né, para que outros assistam e sejam abençoados. Obrigado, pastora Gleni, você é uma bênção. No interior do Amazonas tem muitos barcos. O barco é o grande meio de transporte da região amazônica. E às vezes eu sempre vi pessoas lavando o convés do barco, mas poucos lavam ou limpam o interior do navio, o porão do navio, o porão do barco. E muitas vezes a lixarada, a sujeira toda fica no porão. Só que as pessoas às vezes pensam assim, vamos limpar aqui na parte que todo mundo vê, na parte que todo mundo olha, na parte que todo mundo tem acesso, e vamos deixar aquela parte que é escondida, que ninguém vê. Não precisa de muita limpeza, não tem muito luxo, porque ninguém está vendo mesmo, é onde vai a bagagem, é onde vai a mercadoria, onde vão as coisas, né, que se leva, se transporta, e ninguém tem acesso, a não ser o pessoal, a tripulação que trabalha naquele navio, ou naquele barco. Então, tem gente que só se preocupa com a imagem externa, com aquilo que as pessoas veem, percebem, mas não se preocupam com aquilo que está lá dentro, que está guardado, que está escondido, que está lá no porão, lá no fundinho da nossa alma. Talvez você é daqueles que se preocupa apenas em limpar o externo, em limpar aquela parte ou arrumar aquela parte que todo mundo percebe, que todo mundo vê, mas não aquela parte que as pessoas não têm acesso. Mas quero dizer para você que muitas vezes a parte que as pessoas não têm acesso, aquela que nós menos nos importamos, é a que mais pode trazer prejuízos ou problemas maiores para nós. Então, querido,
é hora de limpeza da alma, é hora de limpeza do porão do navio. Viu? Porque o que faz afundar o navio não é a água externa, mas é a água interna, é a água que está no porão do navio. Faz sentido isso aí? O que afunda o navio não é a água externa, por onde o navio passa. O que afunda o navio é a água acumulada no porão do navio. Vamos tirar esse exemplo aqui da história do Jonas, para que a gente possa começar a guardar nossa vida, observar mais as nossas emoções, os nossos sistemas espirituais, emocionais, enfim. Ok? Então eu queria tirar algumas lições aqui dessa história do Jonas. Vamos limpar o interior do navio. Vamos nos preocupar com o que está lá no fundo, que está lá no porão. Porque o que está no convés não afunda o navio. O que afunda é o que está lá no porão, escondido. Então Jonas, quando entra no navio, ele vai se instalar exatamente no porão do navio. Você já leu a história? A narrativa que eu fiz aqui, que quando Jonas entra no porão, ele era um fugitivo das suas responsabilidades, do seu chamado, da presença de Deus, e ele vai justamente para o porão, e ele se instala no porão, porque os problemas que vão prejudicar a nossa vida, eles não ficam na superfície, eles não ficam à mostra, eles sempre vão se instalar lá no lugar onde ninguém vê, onde ninguém percebe, nem nós mesmos. Entendeu? Tem coisa que está instalada na sua alma, que está lá no porão do seu navio, que é a sua alma, que pode ser sua alma, pode ser o seu casamento, pode ser sua família, pode ser sua vida financeira, pode ser seu ministério, pode ser sua fé, sua vida espiritual, pode ser seu navio. Então tem problema que vai logo se instalar exatamente no porão, vai se resguardar ali. Faz sentido isso aí para você? E que às vezes você nem percebe, você está tentando tratar com uma situação puramente externa, quando na verdade o problema é muito maior do que você imagina, e está bem mais escondido do que você imagina. Então Jonas foi logo se instalar no porão do navio, porque todo fugitivo, ele era fugitivo da presença de Deus, e todo fugitivo sempre vai procurar um lugar muito escondido, um reduto onde ninguém percebe, para que ele se instale ali. Faz sentido isso aí? Escreve aí. Conhece alguém que é fugitivo do seu chamado, da presença de Deus, das bênçãos de Deus, da graça de Deus para a sua vida? Está sempre fugindo da presença, da bênção de Deus? Conhece algum Jonas? Ou conhece alguém que está vivendo um problema e não sabe o que é? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. O navio é a sua vida. O navio é a nossa vida. E é tudo aquilo que nós fazemos na vida, é tudo aquilo que é importante para nós. São todas as constelações fundamentais da nossa vida. Nós estamos falando de uma metáfora. Então esse navio é o seu ministério, esse navio é a sua família, esse navio é a sua vida financeira, esse navio é o seu casamento, esse navio é a sua vida espiritual, esse navio é a sua vida, a sua carreira profissional, ministerial. É tudo aquilo que é importante para você. E você precisa cuidar. Porque se você não souber administrar a sua vida, vai entrar todo tipo de fugitivo. Nós não vamos usar o exemplo do Jonas aqui como aquele homem de Deus que foge. Nós estamos falando hoje sobre problema. Então vamos usar o exemplo do Jonas como aquele problema, que também pode ser uma pessoa, a figura de uma pessoa que está em total desobediência a Deus, que está completamente, que é um fugitivo da presença de Deus, porque a gente não sabe quem são as pessoas,
né? Tem até aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração, você já sabe disso, né? E coração alheio é terra que ninguém passeia, isso é fato. Então, tem gente que às vezes chega para a nossa vida, quer entrar no nosso barco, quer entrar na nossa família, quer entrar na nossa parceria, né, conosco, mas é um fugitivo da presença de Deus, e não apenas da presença de Deus, é uma pessoa problemática, é uma pessoa que se rebela, é uma pessoa que não tem comportamento apropriado, né, tem sempre problema na sua vida, e entra na nossa vida, nos nossos barcos, numa dessas constelações da nossa vida, e só nos arruína, porque a gente não tem discernimento. Então, esse é o barco da sua vida. Todas as constelações que são importantes para você. E a outra questão é o capitão do navio. Você é o capitão do navio. Ouviu? Você é o capitão do seu barco. Você é o que gerencia o seu barco. É você que sabe da sua vida. A ficha está caindo aí? Você é o capitão do seu barco. Quem entra na sua vida? Quem é que entra no seu ministério? Quem é que entra na sua família? Quem é que entra na sua casa? Quem faz parte da sua convivência, do seu grupo de relacionamentos? Quem é? Eu sempre digo o seguinte: nunca se impressione com a embalagem dos produtos, sem conhecer o conteúdo. Porque às vezes as propagandas são enganosas. Você compra embalagem, você compra um produto por embalagem. Entendeu? Você compra um produto por embalagem, mas não conhece o conteúdo. Eu acho que Deus está falando com o pessoal de Boa Vista aí, que a pastora Glenir colocou aí. Olha aí, Atos 2 de Boa Vista. Vai ver que ela falou sobre isso hoje, ministrando sobre cura interior. Você entendeu como é que são as coisas? Às vezes, nós nos impressionamos com a embalagem. Nunca se impressione com a embalagem. Alguém já disse que pessoas são como livros. Alguns nos enganam pela capa. Tem uma capa bonita e maravilhosa, e eu sou um consumidor assíduo de livros, eu sei como é que é. Tem livro que eu compro pelo título e pela capa bonita. Falei, poxa, isso aqui vai ser um grande banquete para mim. Aí quando eu começo a ler, sinceramente, é decepção. Então alguém já disse que pessoas são como livros. Alguns nos enganam pela capa e outros nos surpreendem pelo conteúdo. E é verdade. Tem livro que você não dá a mínima para a capa, mas quando você abre e começa a ler, o conteúdo é riquíssimo, é maravilhoso. Então nós precisamos ter essa pegada de discernimento, né? Então você é o capitão do seu navio. Não se impressione com Jonas, que chegam com uma passagem, com dinheiro e te compram. Diz, eu quero entrar no seu navio. Tenha critérios para formar amizades, para formar uma aliança de noivado, de casamento, de namoro. Tenha critérios. Não vá pela embalagem, não vá apenas pelo físico, pelo olho. Nosso olho nos engana. Entende? Então, precisamos ter muito discernimento. Isso é muito importante, para que você possa ter sabedoria ao tomar decisões, e para não ser totalmente decepcionado e se arrepender amargamente depois. Então Jonas chega, ele vai para Jope. Aliás, ele é chamado para ir para Tarsis, mas vai para Jope.
ele entra no primeiro barco que ele encontra, porque Deus havia dado uma missão a ele para ir pregar em Nínive, na capital da Síria, e o cara foge. Mas ele entra naquele navio, que talvez era o único que estava disponível, ou talvez era o único cujo capitão não tinha critérios e podia entrar qualquer pessoa naquele navio. E a Bíblia diz que ele entrou no navio, pagou a sua passagem e vai se instalar exatamente no porão do navio. Ele nem fica no convés. Ele vai para o porão e vai dormir. Então, o que eu percebo é o seguinte, que aquele capitão não tinha critérios, não tinha nenhum critério para permitir que tipo de pessoa ou que pessoa poderia estar participando ou entrando no seu navio. Se você não tem critérios com aqueles que entram na sua vida, você poderá se arrepender amargamente. Entendeu? Então o navio, melhor, aquele capitão tinha conhecimento, provavelmente conhecia bem o seu navio, conhecia o mar, a frota, a rota, melhor dizendo, mas ele não tinha princípios. Qualquer um podia entrar no seu navio. Ele não tinha regras, não tinha ética. Então, qualquer pessoa podia entrar no seu navio. Até mesmo um anônimo, porque ele não sabe quem era. Ele vai, quando o problema começa a surgir, quando a tempestade começa a acontecer, é que ele então vai lá com o Jonas para procurar saber quem era o sujeito. Então isso dá a entender que ele não tinha um caderninho para anotar e dizer como é que é seu nome, quem é você, de onde você vem, para onde você vai. Então, ele não tinha critérios. Então o sujeito entrou, foi se instalar no porão do navio. Então muitas pessoas são assim. Elas não têm critérios na vida. Qualquer um pode ter acesso à sua vida. Qualquer um pode chegar e fazer o que quiser no seu barco, no seu navio. Só que a consequência, quem sofre, é você. Então tem gente que conhece a palavra, que sabe tudo, que é um expert, que tem experiência, que tem entendimento, mas não vive os princípios de Deus, porque conhecer é diferente de viver. E toda pessoa que, por mais que conheça a palavra, conheça os princípios, mas não vive os princípios, com certeza vai ter muito problema na sua vida. Amém? Pessoas que vivem de qualquer jeito. Aí nós vemos o Jonas entrando no navio, indo se instalar no porão do navio e começa a provocar a tempestade. Então a presença do sujeito provocou uma tempestade. Você conhece a história, você viu e leu junto comigo. O cara provocou uma tremenda tempestade no mar, quase custou a vida de toda a tripulação, inclusive a dele próprio. Trouxe prejuízo para aquela embarcação. Por quê? Porque simplesmente o capitão não observou, não procurou saber quem era o sujeito. Então, às vezes, nós estamos vivendo, tem gente que está vivendo tempestade. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que está vivendo tempestades tremendas na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, na sua vida espiritual, na sua fé. Tem gente que está vivendo tempestades tremendas na sua vida, em todos os aspectos da sua vida. Nas 7 áreas da vida do ser humano, eu já falei aqui em várias lives, quais são essas 7 áreas? Espiritual, emocional, mental ou intelectual, física, familiar, financeira
e na carreira ministerial ou carreira profissional. Então essas 7 áreas estão sempre sendo atacadas. E as pessoas às vezes estão vivendo tempestades tremendas nessas respectivas áreas, mas não se percebem que tem um Jonas escondido no porão do seu navio, porque elas não têm critérios e elas simplesmente abriram precedente e o problema se instalou lá no porão. Você entendeu? É o que a gente vive hoje. É o que eu vejo muitas pessoas estarem vivendo. E as pessoas dizem, eu não consigo entender por que eu estou vivendo problemas. Bom, faça uma limpa no porão da sua casa. Faça uma limpa no porão do seu navio. Dá uma visitadinha, faz uma visita ao porão da sua alma, das suas emoções. Faz uma visita ao porão da sua vida. Quem sabe não tem um problema lá, instalado, que está provocando as tempestades. A Bíblia diz que eles começam a descarregar. Quando a tempestade aumenta, o navio estava prestes a afundar, eles começam a jogar as mercadorias fora. Toda a bagagem era um navio de mercadorias, um navio mercante, que levava mercadoria para todos os lugares da região. Eles tiveram um grande prejuízo, porque havia um fugitivo da presença de Deus que estava escondido no porão, simplesmente. E aquele fugitivo gerou perdas para aquele capitão que teve um prejuízo. A passagem que o Jonas pagou nem se comparou, com certeza, ao tremendo prejuízo que tiveram de ter que jogar no mar toda a mercadoria, toda a bagagem que tinham. Então vejam bem, gerou um grande prejuízo para aquele capitão. Sabe, queridos, tem muita gente que está vivendo terríveis prejuízos na sua vida porque não entendeu, não avaliou, não teve critérios para permitir que outros entrassem em sua vida ou na sua família. Tem gente que teve um prejuízo tremendo porque casou com a pessoa errada, porque fez uma aliança com pessoas erradas, porque permitiu que pessoas erradas entrassem em sua vida. Eu sempre digo uma coisa, as pessoas no ministério, nós temos a mania de receber todo mundo que tem talento. Às vezes o sujeito chega, não, eu sou pastor, eu sou isso, sou aquilo, não sei o que, eu vim aqui para contribuir, estou aqui e tal, para ajudar. E eu já vi muitos líderes, muitos pastores tendo terríveis consequências, sofrendo amargamente, porque abriram precedente, abriram a guarda, abriram a porta do seu navio para pessoas erradas. Aí o sujeito é um rebelde, é alguém que divide a igreja, né? E tem a unção da divisão, e tem a unção do racha, ou de trazer problemas sérios para o meio da congregação, confusão, e as pessoas dão oportunidade. Eu sempre digo, não, mas a pessoa diz, não, mas ela tem talento, ela é isso, ela é aquilo outro, e eu estou precisando exatamente de um talento nessa área. Presta atenção, mais do que talento, vale lealdade, fidelidade, um bom caráter, um caráter íntegro, vale submissão, obediência, vale humildade,
Entendeu? É isso. Por quê? E eu sempre digo para as pessoas, eu sempre digo para os líderes, testem todos aqueles que nós estamos permitindo que liderem, ou que tenham influência sobre a congregação de alguma forma, sejam testados. Teste caráter, teste lealdade, fidelidade, obediência e submissão. Isso precisa ser testado. Talento não pode nos impressionar. Então, o capitão do navio teve um prejuízo terrível porque vendeu uma passagem barata para um sujeito barato, para um sujeito desobediente, para um sujeito rebelde, que podia ter nome de profeta, podia ser um profeta, mas que não obedecia à voz de Deus. Faz sentido isso aí? Ah, mas o fulano é profeta, mas ele é obediente? Ele está realmente obedecendo ao chamado de Deus ou é um fugitivo que está apenas usando seu ministério para se esconder das suas responsabilidades? Vamos pensar, amém? E vamos ser inteligentes. Para isso Deus nos deu inteligência. Então, queridos, para não ter um prejuízo como aquele capitão teve, você é o capitão do seu navio. Para você não ter um prejuízo do seu ministério, tenha uma visão aguçada, seja perceptivo, tenha uma visão além do que você está vendo. Analise os fatos, seja águia. Vamos tirar aqui algumas lições rapidinho dessa situação aqui. Primeiro, uns conselhos aqui para você, embasado nessa experiência trágica aqui do capitão do navio, que se não jogasse o Jonas ao mar, se não descesse no porão do navio para despertar e confrontar a Jonas, o seu navio teria afundado, ele teria tido uma perda muito maior ainda, quem sabe da própria vida e da vida de toda a tripulação. Mas ele ainda despertou a tempo, desceu ao porão do navio, porque sabia que tinha alguém lá, foi lá, trouxe o cara para o convés e questionou, botou ele na roda e disse: agora fala aí quem é você, qual é o teu trabalho, o que você faz na vida? Coisa que ele deveria ter feito logo na entrada, mas não fez. Logo que Jonas embarcou, mas ele não fez. É no meio do problema que ele vai avaliar a situação, que ele vai procurar descobrir a origem do problema. Mas ele encontra, depois que já tinha perdido toda a mercadoria, e então ele chega para Jonas, Jonas fala quem era, e também foi honesto, deu a solução, disse: para vocês não terem o navio destruído, então me joguem ao mar. E foi o que aconteceu. Então jogaram o sujeito ao mar. E foi quando a tempestade parou. Porque quando você elimina a causa, quando você elimina a origem do problema, você vai ter, certamente, um momento bom de refrigério, de tranquilidade. Mas, muitas vezes, é a custo dolorido, porque teve perdas, perdeu toda a mercadoria antes, coisa que deveria ter sido feito muito antes, ou poderia ter sido evitado. Faz sentido isso aí para você? A ficha está caindo aí? Pois é. Agora, alguns conselhos que eu quero te dar aqui rapidamente. Seja seletivo ao fazer escolhas, coisa que o capitão do navio não foi. Então aprenda isso, seja seletivo quando você tiver que fazer escolhas. Por quê? Porque as escolhas que você faz hoje vão ou irão significar muito no futuro.
Você entendeu? As escolhas que você fizer agora vão importar muito no futuro. Se você fizer a escolha errada, sinto muito, mas você vai ter um futuro problemático. A outra questão é: quem entra e quem sai da sua vida? Por quê? Porque quem entra e quem sai da sua vida vai contar muito. Na hora que você estiver enfrentando tempestades. Você entendeu? Quem entra hoje na sua vida, ou quem sai da sua vida, vai significar muito. Na hora que você estiver enfrentando as tempestades. Outra coisa, evite as perdas indevidas. O capitão teve que jogar toda a mercadoria fora. Tem coisa que pode ser evitada na nossa vida se nós tivermos discernimento e inteligência. Por isso que o tema da nossa live desta noite é: o problema está no porão do navio. Antes de você perder as coisas valiosas, importantes para a sua vida, procure a origem do seu problema. Todo problema tem uma origem. E todo problema tem uma solução. Tem coisa que pode ser evitada. E cuidado para você não colocar a culpa naquilo que não tem culpa. Quando o capitão daquele navio joga a mercadoria, a bagagem ao mar, ele está emitindo a seguinte mensagem: o problema está nesta bagagem, vou me livrar dela e tudo vai parar, nós vamos passar pela tempestade, vai ficar bem. Eles jogaram toda a mercadoria no mar, mas a Bíblia diz que o mar ia cada vez mais se agitando e a tempestade ia ficando mais furiosa. Então tome cuidado, porque às vezes nos desfazemos de coisas importantes, achando que aquilo é o problema, quando na verdade o verdadeiro problema, a verdadeira causa está no porão do navio. Está bem escondida, está lá dentro. E que às vezes a gente insiste em guardar, em deixar lá, não tratar quando deveríamos. Então tome cuidado para você não achar que são as bagagens, as suas mercadorias, aquilo que é precioso para você, que é importante para você, que está sendo o grande vilão. Quando na verdade, o verdadeiro problema pode estar no porão do seu navio, instalado lá. E nós podemos trazer isso para vários aspectos da vida. Às vezes nós temos o nosso Jonas, o nosso problema é emocional. Nós guardamos muita coisa. Guardamos sentimentos tóxicos, nocivos, dentro da nossa alma. E eles nos afundam. Lembra que eu falei ainda há pouco? Que o que afunda o navio não são as águas externas, mas são as águas internas, as águas acumuladas no porão. Essas águas acumuladas no porão do navio que afundam o navio. Então precisamos
ter muito discernimento espiritual, muita inteligência espiritual, para discernirmos. E não defenda o seu Jonas. Se você sabe que ele está sendo prejudicial à sua saúde emocional, sua saúde espiritual, sua saúde física, sua saúde financeira, livre-se. Livre-se o quanto antes. Porque insistir em mantê-lo ali é só prejuízo iminente. Vai acontecer. Entende? É sério o que estamos falando. Então faça a sua busca no porão da sua alma hoje, da sua consciência, do seu ministério, da sua mente, do seu casamento. Tem gente que acaba o casamento e diz assim, o problema era o meu marido, o problema era a minha esposa. Não. O problema estava no interior, lá no porão do seu navio chamado família, chamado casamento, que estava guardado contigo. E quando entrar no novo relacionamento, vai levar os mesmos Jonas escondidos, porque você não fez limpeza das suas emoções. Faz sentido isso aí? A ficha está caindo aí para você? Então, busque as coisas que estão no interior, lá no porão do seu navio. Porque tem gente que não admite e não nota que tem coisa lá dentro. Mas é o que pode te levar para o fundo. É o que pode te causar tempestade, é o que está te causando tempestade. Você nem percebe que está no meio de uma tremenda tempestade, vivendo um contexto que não deveria viver. Por quê? Porque não faz uma visitinha no porão do seu navio. Eu já disse aqui o que é o seu navio. Então faça uma visita sempre lá no porão do seu navio. Faça uma limpeza de vez em quando. Porque tem gente que só lava o convés. Não, o interior ninguém vê mesmo. Ninguém percebe, ninguém vai lá. Deixa ficar do jeito que está. Limpe sempre. De repente você vai encontrar coisa que não deveria mais estar ali. Pensamentos, ideias, valores, princípios, comportamentos, hábitos, crenças. Que não cabem mais na sua vida, na vida que Deus te deu. Que não servem mais para você. Mas você insiste em mantê-los lá. Entendeu? Sempre que você procurar a causa de um problema, você vai encontrar. Sempre que você procurar a origem de um problema, você vai encontrar. Entendeu? Como eu falei para você, o que afunda o navio não são muito tipo de carga que às vezes a gente se desfaz. Não são as cargas que estão no convés, mas são as cargas que estão lá no porão. Aquelas que estão escondidas. Aquelas que ninguém percebe, que ninguém vê, mas que estão lá. Aquelas que a gente não trata. É aquele tipo de vida oculta que levamos. Tem gente que vive uma vida oculta, que os outros não percebem. Mas sabe de uma coisa? Deus nos quer na luz. Uma vida plena, uma vida completamente vista por todos.
A Bíblia fala muito da nudez, porque a palavra nudez, no sentido, no significado bíblico, espiritual, é ser transparente. Tem gente que está servindo a Deus hoje, no ministério, é até uma bênção, mas de vez em quando tem altos e baixos na sua vida. Sabe por quê? Muitas delas têm um problema lá no porão do seu navio, da velha vida que ela trouxe de fora e que não mudou. E ela luta na igreja, ela luta no reino, ela tem dificuldades, ela pede ajuda, ela não sabe como lidar. É porque tem uma hora que você vai ter que entrar lá no porão do seu navio. Você vai ter que fazer um seminário de cura interior, de cura emocional, de cura das lembranças, das memórias. Um seminário de libertação para curar, para se libertar de coisas. Porque às vezes também nós guardamos coisas no porão do nosso navio, coisas velhas, que não servem mais para nada. Você já viu aquelas pessoas que têm uma péssima mania, que são chamados de acumuladores? Aqui no nosso Brasil, aliás, isso não é problema do Brasil, mas tem problema no mundo todo. De vez em quando a gente vê uma reportagem, se você pesquisar na internet ou no YouTube, você vai encontrar, se você botar assim, acumuladores, você vai encontrar uma gama de gente que tem um transtorno, isso é um transtorno mental que as pessoas têm. Ela não é maluca, é apenas um transtorno que ela tem, que são chamados de acumuladores. Elas acumulam um monte de lixo, de coisa velha que não tem mais sentido nenhum na sua vida. Elas têm o porão da sua casa, o basement da sua casa, o porão da sua casa, cheio de coisas velhas. Está cheio de coisas velhas. Coisas que ela não vai usar mais. Então ela só vai acumulando ali dentro. E assim mesmo as pessoas estão fazendo isso espiritualmente. Elas são acumuladores emocionais de coisas velhas, de coisas que não deveriam mais estar na sua vida. São acumuladores espirituais de coisas que não deveriam mais estar na sua vida. Mas elas insistem. Entende? Não seja um acumulador. Lembre-se do que falei. O que afunda o navio não é o que está no convés. Não é a água que está no convés e nem a água que está no externo, que está no mar. O que afunda o navio é a água acumulada no porão do navio. Uma coisa que aquele capitão fez, que é obviamente, uma dica aqui para nós, um conselho para cada um dos que estão aqui, é sobre a questão espiritual. O capitão invocou a presença de Deus. E quando ele invocou a presença de Deus, a origem do problema foi detectada. Quando ele falou para toda a tripulação, dizendo, vamos consultar, cada um consulta o seu Deus para saber onde está a causa. Então, quando nós temos um problema, nós precisamos invocar a presença de Deus. E certamente Ele irá mostrar para nós onde está a causa do problema. Porque quando eles fizeram isso, o problema foi detectado. Aí quando eles se desfizeram do Jonas, tudo acabou, a tempestade acabou, cessou. Entende, querido? Porque Jonas representava exatamente essa desobediência, essa insubmissão que as pessoas têm. E vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você der abrigo
para uma pessoa que é fugitiva da presença de Deus, ou fugitiva do seu chamado, ou fugitiva porque não quer comprometimento com Deus, ou fugitiva porque está vivendo uma vida de pecado, ou vivendo uma vida de qualquer jeito, administrada por si mesma, você também vai sofrer as consequências. Viu? Eu aprendi uma coisa. Tem gente que Deus colocou no deserto para serem tratadas, para serem provadas, para mudar a mente e o coração. Só que nós, com o nosso coração bonzinho, coração pastoral, coração de servo de Deus, às vezes olhamos para aquela pessoa e temos pena dela, então a gente vai lá, abraça aquela pessoa, resolve todo o problema dela e tira ela do processo do deserto, onde o próprio Deus a havia colocado para tratar com ela. Porque deserto, eu falei aqui numa das lives, que o propósito do deserto é tratar orgulho, soberba, tirar a mentalidade egípcia e preparar as pessoas com uma dependência de Deus. Esse é o propósito do deserto. E às vezes Deus colocou uma pessoa no deserto, mas a gente, com aquele nosso toque de amor, vamos lá, tiramos a pessoa do processo. Aí o que acontece? Nós impedimos que a obra de Deus seja concluída na vida daquela pessoa e interferimos no processo de Deus, findamos comprando a causa da pessoa para nós, vamos ter consequências, porque Deus diz, então agora eu vou fazer com você. O que era com ela eu vou tratar contigo. Aí você pode dizer assim, apóstolo, mas então eu não tenho que ajudar ninguém? Eu não estou dizendo isso. Você pode fazer à distância, consultar a Deus e ajudar. Mas às vezes você tem que entregar a pessoa. Foi o que aconteceu com aquele capitão. Quando Jonas contou o que realmente estava acontecendo, aquele capitão que não era cristão, não era hebreu, não servia a Deus, mas o cara discerniu, o cara entendeu. Ele disse, você é um fugitivo de Deus. Então quer saber, cara? Eu vou fazer o que você está sugerindo, eu vou te jogar ao mar. Ele até pede perdão de Deus, faz sacrifício, faz tudo, ora a Deus, dizendo, me perdoa pela vida desse homem, mas eu não vou ficar com esse homem junto comigo não. Agora ele é teu, faz com ele o que o senhor quiser, mas eu não vou permitir que esse sujeito fique aqui dentro da minha embarcação. Não permito. Entende? Então você tem que ter o discernimento para que você não seja consequente de algo que não tem nada a ver com você. Você entendeu, querido? Faz muito sentido isso tudo para você? A ficha caiu aí para muitos? Então, receba esta palavra em seu coração. Esta é a palavra desta noite para você. Em nome de Jesus. Amém?